Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Medeiros, professor de Física. Essa aula é voltada para a terceira série do ensino médio, mais especificamente sobre o estudo da indução eletromagnética. Como eu posso relacionar o campo elétrico com o campo magnético? De que maneira um ímã pode produzir uma repulsão com outro ímã a ponto de poder flutuar, por exemplo? É isso que a gente vai analisar hoje. Pois bem, na realidade nós já vimos que um fio condutor, ao ser atravessado por uma corrente elétrica, nasce em volta dele um campo magnético. O campo magnético como consequência da corrente elétrica. Então, na verdade, se propõe hoje o contrário disso. Graças a um campo magnético, eu vou produzir uma corrente elétrica. Então, é isso o que Faraday fala lá em 1831. Essa pesquisa é extremamente importante para a construção dos dínamos, até mesmo para usinas hidrelétricas, graças ao acúmulo de movimento da água, com essa energia de movimentação da água, que chamamos de energia cinética, a gente consegue armazenar energia elétrica graças a essa relação entre campo magnético e campo elétrico. O ímã tem em volta dele um campo magnético. Se eu variar o ímã, eu vario o campo magnético e eu induzo a corrente elétrica, eu vou induzir a formação de energia elétrica. E aí, quando eu penso em fluxo magnético, é B, S, cosseno de alfa. O fluxo magnético, ele depende de B, que é o campo magnético que um ímã possui, depende de S, é a superfície, a área que vai receber esse ímã. Aqui você tem uma área circular, e eu tenho um ímã diante dele. É interessante que a espira, o círculo, esteja diante do ímã. E é fundamental que eu tenha uma variação de fluxo. Eu preciso aproximar ou eu preciso afastar os dois materiais. A força eletromotriz é dada em volts, a variação de fluxo magnético é dada em Weber e o ΔT, o intervalo de tempo, é dado em segundos. Então, para o meu experimento, basicamente, eu vou pegar um fio e eu vou dar uma grande quantidade de voltas aqui. Eu chamo isso de solenoide. O fio está dando várias voltas, eu chamo isso de várias espiras. E eu vou produzir um campo magnético. Esse campo magnético é representado pela letra B, N, μ0 vezes I dividido por L. N significa o número de voltas que o fio está percorrendo. μ0 é uma constante magnética que aparece nas provas, é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metros por ampere, e o I significa a intensidade de corrente elétrica que vai atravessar esse fio condutor que está sendo enrolado, daí a formação do solenoide. Por falar em solenoide, aparece aqui a letra L, que é o comprimento do solenoide, é inversamente proporcional. Quanto menor o comprimento do solenoide, maior o campo magnético. E aí é muito importante a gente observar que tem um menos aqui, um sinal de menos, dando a entender que a força eletromotriz ela é negativa em relação à variação de fluxo magnético. Por exemplo, eu posso pegar um ímã, deslocar ele, olha a letra V para a esquerda. O ímã está indo para a esquerda e a espira está indo para a direita. Eles estão sendo afastados. Só que a força eletromotriz ela é negativa. Olha o sinal de menos aqui. O que significa dizer que ela é do contra. Então, se eu tenho um ímã se deslocando para a esquerda, o que significa ser do contra? Ela não vai querer que o ímã permaneça se afastando. Ela vai querer que o ímã volte ao estado inicial. O que significa dizer que para que o ímã possa voltar para cá, se aqui eu tenho norte, ela vai induzir o polo sul e do outro lado o polo norte. E aí se eu tenho sul para a esquerda e o norte para a direita, eu estou induzindo um campo magnético apontando para a direita. Observe a letra B com campo magnético apontando para a direita. E se o campo magnético aponta para a direita, é induzido no fio condutor uma corrente elétrica apontando para a direita. E sem nos esquecermos, é claro, que a corrente elétrica é dada em ampere. E o instrumento que mede a corrente elétrica é o amperímetro. Olha a letra A do amperímetro.
indicando uma corrente elétrica apontando para a direita, por consequência de haver uma relação magnética entre o ímã e essa espira que não tinha nenhuma bateria. Fenômeno parecido, a gente pode produzir o seguinte: o ímã agora se aproximando, olha a velocidade para a direita e a espira se deslocando para a esquerda. Os dois materiais estão sendo aproximados, só que essa força eletromotriz ela é negativa, ela é contrária ao fenômeno. E sendo contrária, portanto, olha aqui o polo sul, porque eu inverti o ímã. Se o ímã está sendo aproximado, o que ela vai fazer? Ela não quer aproximação, ela quer reverter para o quadro inicial. Então, para poder fazer esse ímã ser afastado, o que ela vai induzir? Ela induz o sul desse lado e induz o norte do outro lado. Então, se eu tenho sul e norte para a direita, o campo magnético vai apontar para a direita e, portanto, a corrente elétrica vai ser induzida, vai ser produzida graças à formação do campo magnético produzido aqui, devido à relação do ímã inicial ter se deslocado. E se ele se deslocou, ele produziu uma variação do seu fluxo magnético. Pois bem, na realidade, indução eletromagnética, assim como qualquer assunto da física, torna-se muito mais claro quando fazemos exercícios. Afinal de contas, quem lê mais, sabe mais. E por falar em exercícios, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai trazer a seguinte questão, ó. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética descoberta por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para letra A, à esquerda, e o ímã para a direita com polaridade invertida, letra B, direita e o ímã para a esquerda com a polaridade invertida, letra C, esquerda e o ímã para a esquerda com a mesma polaridade, letra D, direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida, ou letra E, esquerda e manter o ímã em repouso com a mesma polaridade. E aí, qual alternativa eu devo marcar? Mais uma vez, eu preciso induzir a corrente elétrica para a direita. Será que a letra A faz sentido? Porque o que a letra A propõe para a gente é fazer com que a espira vá para a esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida. O norte apontava para a direita. E agora, olha só, o sul é que aponta para a direita. Antes, os materiais estavam tendo um afastamento. A letra A propõe uma aproximação. Só que é o seguinte, se eles estão se aproximando, o que a espira vai querer induzir? Uma negação ao fato. Olha o sinal de menos aqui. E essa negação ao fato é que se eu tenho o polo sul sendo aproximado, como é que eu faço para evitar isso? Ele vai induzir o polo sul do lado esquerdo, na extremidade esquerda, e consecutivamente o polo norte à direita. Portanto, eu terei o campo magnético apontando para a direita. Olha a letra B laranja, com o campo magnético sendo induzido para a direita,
e por consequência disso, Faraday mostra que a corrente elétrica também vai apontar para a direita. Portanto, na prova do Enem, eu teria marcado como alternativa correta a letra A. Pois é, vamos a mais uma questão do Enem e ela vai dizer o seguinte, ó. Há vários tipos de tratamentos de doenças cerebrais que requerem a estimulação de partes do cérebro por correntes elétricas. Os eletrodos são introduzidos no cérebro para gerar pequenas correntes em áreas específicas. Para se eliminar a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar bobinas que, colocadas fora da cabeça, sejam capazes de induzir correntes elétricas no tecido cerebral. Para que o tratamento de patologias cerebrais com bobinas seja realizado satisfatoriamente, é necessário que, letra A, haja um grande número de espiras nas bobinas, o que diminui a voltagem induzida. Letra B, o campo magnético criado pelas bobinas seja constante, de forma a haver indução eletromagnética. Letra C, se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas bobinas. Letra D, a corrente nas bobinas seja contínua para que o campo magnético possa ser de grande intensidade. Ou a letra E, o campo magnético dirija a corrente elétrica das bobinas para dentro do cérebro do paciente. E aí, qual alternativa eu deveria marcar? Ele deixa bem claro sobre a questão das correntes elétricas fora e dentro do cérebro. Letra C. Se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas bobinas. E sem nos esquecermos, é claro, que a corrente elétrica depende da tensão elétrica. Essa tensão elétrica pode ser uma força eletromotriz que depende da variação dos fluxos magnéticos. Pois bem, vamos a mais uma questão do Enem e ela diz o seguinte, ó: os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e, quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontram-se um ímã e uma bobina. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que, letra A, corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Letra B, bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. Letra C, bobina em atrito com campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. Letra D, corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Ou letra E, corrente elétrica é gerada por um circuito fechado quando há variação do campo magnético. Qual alternativa eu preciso marcar? Letra E, a corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do fluxo magnético, quando há ΔΦ, variação do fluxo magnético. Então, pois bem, eu espero ter colaborado com os seus estudos, te desejo um forte abraço e tchau, tchau!